Sérgio Moro é um ministro que não pode ser demitido do cargo? Ao longo dos últimos meses, é uma novela de ambientes e de temperaturas diferentes a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o superministro e ex-juiz Sérgio Moro. Para a gente falar um pouco sobre essa convivência, às vezes amorosa, às vezes conflituosa, é bom voltar um pouco como se deu esse encontro. Jair Bolsonaro convidou Sérgio Moro para abrir mão de 22 anos de magistratura e ser ministro de um superministério no país, que reuniria a justiça e a segurança pública sob o argumento de se fazer um combate sistemático à corrupção no país. E, para surpresa de muitos, Sérgio Moro aceitou o convite e abriu mão de mais de 2 décadas de uma carreira vitalícia na magistratura. Diante de fatos envolvendo a família do presidente Bolsonaro, os humores do presidente em relação ao ministro da Justiça flutuaram nesses meses iniciais do governo. Em 3 oportunidades, o presidente Bolsonaro chegou a sinalizar o desejo ou de afastar o ministro ou de esvaziar seus poderes. A mais recente iniciativa aconteceu já nesse ano de 2020, com a cogitação de uma divisão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Repartir esses ministros significaria esvaziar diretamente os poderes de Sérgio Moro, porque ele ficaria na pasta da Justiça, que é uma pasta de predomínio nas relações com o Congresso Nacional. Ou seja, sem a parte da segurança pública, Sérgio Moro ficaria sem o comando da Polícia Federal, sem o comando das operações relacionadas ao combate à corrupção e ao narcotráfico. Menos de 24 horas depois de Bolsonaro cogitar essa possibilidade, as redes sociais foram bombardeadas de reações contrárias a isso. Até mesmo aliados incondicionais, admiradores incondicionais de Bolsonaro protestaram diante da possibilidade de enfraquecimento do ministro Sérgio Moro. Disso tudo se deduz que nós temos um superministro que, em função da sua boa popularidade nas pesquisas que são feitas regularmente, tem, mesmo sem se lançar candidato à presidência da República, uma intenção de votos melhor do que a do presidente Bolsonaro. E talvez estejam nessas pesquisas a fonte de preocupação ou até mesmo de ciúme político do presidente Bolsonaro e as tentativas cogitadas ou veladas de enfraquecer Sérgio Moro perante a opinião pública. Parece-me que essa contenda, em função da constatação de que Sérgio Moro é quase um ministro impossível de ser apeado do cargo, as coisas devem caminhar para 2 direções. Ou Sérgio Moro vai se consolidar como candidato a vice numa eventual reeleição de Jair Bolsonaro, ou o presidente aproveita a primeira vaga que vai surgir no Supremo Tribunal Federal, agora no final de 2020, com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, e manda Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, tirando de qualquer perspectiva eleitoral no ano de 2022. Agora, resta uma grande incógnita em tudo isso. Diante de tão bons níveis de aceitação popular, apesar do desgaste que sofreu em relação a áudios vazados pelo site Intercept, Sérgio Moro continua muito bem avaliado e querido por uma fatia expressiva do eleitorado nacional. Será que essa radiografia de popularidade não mexeu com a cabeça do ministro e ele já está, a essa altura, cogitando não mais como prioridade ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sim presidente do Brasil? É uma dúvida que vai permear o debate político nacional ao longo dos próximos meses. Por enquanto, dá para resumir
dizendo que Bolsonaro vai ter que conter o seu ciúme e conviver com um ministro que não pode ser demitido do cargo. É ruim para o presidente, mas é aquela história, é o ditado popular, ruim com ele, pior sem ele. Já convido desde já você para o nosso próximo vídeo aqui no YouTube e aproveito também para pedir que você sugira temas, faça comentários e nos acompanhe diariamente na mais antiga coluna política e econômica da Paraíba, a Coluna à Parte, que nesse ano de 2020 faz 30 anos. Até a nossa próxima conversa.